Você já se perguntou se os cavalos, esses seres majestosos e enigmáticos, conseguem lembrar de você? Será que aqueles momentos compartilhados, as conexões profundas, permanecem vivos na memória deles? Hoje, vamos mergulhar nas fascinantes capacidades cognitivas dos cavalos, como eles criam laços, reconhecem antigos amigos e até percebem nossas emoções. Prepare-se para descobrir como o cérebro equino é uma verdadeira obra-prima da natureza, capaz de memórias que desafiam o tempo e a distância. Se esse tema já te tocou de alguma forma, imagine o que mais podemos explorar juntos. Inscreva-se agora no Mundo de Cavalos e faça parte de uma comunidade apaixonada por esses animais fantásticos. Deixe seu like, porque isso nos ajuda a levar mais conhecimento ao mundo. Comente suas experiências com cavalos. Será que eles lembram de você? E não se esqueça, ao compartilhar este vídeo, você espalha essa conexão única entre humanos e animais com o mundo. Juntos, podemos transformar curiosidade em aprendizado e emoção em ação. Então, respire fundo e prepare-se para uma jornada que vai mexer com seu coração e abrir sua mente. Bem-vindos ao Mundo de Cavalos. Memória equina. Descubra como entender a memória do seu cavalo pode transformar o cuidado e o treinamento que você oferece. O dramaturgo Tennessee Williams escreveu certa vez: "A vida é toda memória, exceto pelo momento presente." Essa frase ressoa com a realidade. Mesmo quando não estamos pensando conscientemente no passado, nossa mente recorre às memórias para buscar informações e direcionamentos que nos auxiliam a enfrentar os desafios da vida. Mas e no caso do seu cavalo? Qual é o papel da memória dele e de que maneira ela impacta suas interações diárias com ele? Talvez a resposta fosse algo enigmático, como a de uma bola 8 mágica. Resposta nebulosa. A memória nos cavalos ainda é pouco explorada em comparação à de humanos ou outros animais. Porém, alguns estudos já foram realizados e novas descobertas continuam a surgir. Sue McDonnell, PhD, fundadora do Programa de Comportamento Equino do New Bolton Center, na Universidade da Pensilvânia, e Liane Proops, PhD, psicóloga comparativa e etóloga da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, são especialistas que compartilharam valiosas percepções sobre o tema. Elas explicam que o processo evolutivo moldou a forma como os cavalos criam, armazenam e utilizam memórias, fazendo com que o funcionamento da memória deles seja significativamente diferente da humana. Entender esse processo pode trazer benefícios reais ao treinar e cuidar do seu cavalo. Criando memórias. Os especialistas concordam que algumas noções fundamentais sobre memória parecem ser universais entre as espécies. Uma dessas ideias é que as memórias podem ser divididas em dois tipos principais: memórias implícitas e explícitas. As memórias implícitas influenciam ações e reações de maneira inconsciente, sem que você perceba. Por exemplo, se você monta a cavalo há muito tempo, não precisa pensar conscientemente sobre como subir na sela. Você simplesmente faz. Já as memórias explícitas são aquelas que você se lembra intencionalmente. Se tropeçar em um caminho específico, por exemplo, vai se lembrar do incidente e ficará mais atento ao terreno na próxima vez que passar por ali. Quando as pessoas falam sobre memória, geralmente se referem a essa memória explícita. Assim como os humanos, os cavalos criam essas memórias ao estabelecer conexões entre as células cerebrais conhecidas como neurônios.
O cérebro em ação. O cérebro é composto por bilhões de neurônios, constantemente se comunicando uns com os outros. Quando você oferece uma cenoura ao seu cavalo, ativa neurônios responsáveis pela visão e pelo olfato. Esses neurônios disparam, liberando mensageiros químicos chamados neurotransmissores nas sinapses, que são as junções entre as células. Esses neurotransmissores se ligam a receptores no próximo neurônio, provocando sua ativação e transmitindo a mensagem adiante. Num instante, o cérebro envia um comando: pegue a cenoura. Quando um cavalo vê uma cenoura pela primeira vez, pode hesitar antes de pegá-la. Na próxima vez, ele a aceitará mais rapidamente. Isso ocorre porque, como um princípio básico da neurologia afirma, neurônios que disparam juntos se conectam. As mensagens químicas criam ligações entre os neurônios, e disparos repetidos fortalecem essas conexões. Essas ligações são a base das memórias. A diferença entre humanos e cavalos. A principal diferença é que os humanos lembram não apenas de suas experiências diretas, mas também de informações adquiridas de forma indireta, por meio de mídias, escolas, amigos, familiares e outras fontes. Até onde sabemos, os cavalos não compartilham histórias ao redor do bebedouro ou transmitem tradições equinas antigas no celeiro durante a noite. Suas memórias se baseiam exclusivamente em experiências vividas. No entanto, os cavalos podem superar os humanos em um tipo específico de memória, a memória associativa. Essa habilidade permite criar e manter conexões entre coisas aparentemente sem relação. As memórias associativas surgem quando grupos de células cerebrais que estão ativas ao mesmo tempo se sincronizam, de modo que a atividade em um grupo facilita a atividade no outro. Memórias e a evolução dos cavalos. Os cavalos são excelentes em formar memórias porque evoluíram como animais que pastavam em planícies abertas, explica a Dra. McDonnell. Conectar experiências às circunstâncias, como ambientes físicos, sons, cheiros, tudo ao redor, foi essencial para sua sobrevivência. Um cavalo se lembraria do local onde ocorreu um ataque de leão e evitaria o lugar no futuro. Ainda hoje ela destaca: os cavalos possuem uma memória quase fotográfica dos contextos que envolvem experiências negativas. Eles se lembram de como os veterinários se vestem, do cheiro deles e até do som do caminhão do ferrador. Cavalos que viviam nas planícies também desenvolveram memórias positivas complexas, como os locais onde encontravam água e alimento. Ela acrescenta: os cavalos capazes de formar essas associações eram os que sobreviviam. Química corporal e memórias. Pesquisas em outras espécies indicam que a química do corpo contribui para fixar certas experiências na memória. Hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, liberados durante eventos dolorosos ou estressantes, podem reforçar as conexões neurais. Da mesma forma, substâncias químicas associadas ao prazer podem fortalecer memórias positivas. Importante saber: frequentemente as pessoas não entendem o quão rápido os cavalos formam essas memórias e o quão poderosas elas podem ser, diz a Dra. McDonnell. Ela explica que os cavalos exibem o que os psicólogos chamam de aprendizado aversivo em um único evento, ou seja, uma experiência negativa pode ser suficiente para causar um comportamento duradouro. Por exemplo, um cavalo que teve uma experiência ruim com um trailer pode se recusar permanentemente a entrar em um novamente. Um caso mencionado por Temple Grandin, Ph.D., professora de ciência animal na Universidade Estadual do Colorado e autora de Animais em Tradução, Scribner, 2005, ilustra isso bem. Ela descreveu um cavalo que havia sido maltratado por alguém usando um chapéu de cowboy preto. Desde então, ele desenvolveu um medo permanente de chapéus pretos. Prevenindo associações negativas. Segundo a Dra. McDonnell,
É mais fácil prevenir associações negativas do que tentar apagá-las. A solução está em expor o cavalo gradualmente a situações potencialmente assustadoras, permitindo que ele se acostume no seu próprio ritmo. O processo funciona melhor quando o cavalo sente que está no controle da situação. Ela explica. Ao apresentar uma máquina de tosar, por exemplo, comece com ela desligada e deixe o cavalo explorá-la. Quando ele tocá-la com o focinho, recompense-o com um petisco. Rapidamente, ele aprenderá a tocar na máquina por conta própria para receber o prêmio. Depois, repita o exercício com a máquina ligada. Quando ele tocá-la, desligue e ofereça o petisco. Dessa forma, o cavalo associa a máquina a uma recompensa, em vez de desenvolver medo dela. Os cavalos parecem compartilhar conosco a habilidade de formar memórias de longo prazo que podem durar horas, dias, semanas ou até anos, segundo a Dra. Proops. Ela cita estudos realizados no início dos anos 2000 por Evelyn Heng, Ph.D., co-diretora da Equine Research Foundation, na Califórnia. Em um dos estudos, os cavalos aprenderam a associar símbolos e objetos específicos a uma recompensa. 6 anos depois, foram apresentados aos mesmos estímulos e ainda se lembravam das associações. Ninguém sabe ao certo se há um limite para o tempo que os cavalos conseguem manter suas memórias. Segundo os cientistas cognitivos, a longevidade das memórias humanas depende da força com que são codificadas, e isso é determinado por alguns fatores essenciais. Repetição. As conexões entre neurônios se fortalecem com o uso constante e enfraquecem quando não são ativadas. Reativar repetidamente as redes neurais associadas a uma memória específica ajuda a consolidá-la. Importância. Assim como os humanos, os cavalos têm mais chances de lembrar de algo relevante para eles. Percepção. A intensidade com que o cérebro percebe inicialmente o objeto da memória influencia a força com que essa memória é codificada. Seu cavalo tem prioridades diferentes das suas. Para ele, as memórias mais importantes estão diretamente ligadas à sobrevivência, encontrar alimento e evitar predadores. Mesmo quando vocês estão no mesmo ambiente, ele percebe o cenário de maneira distinta. De acordo com a Dra. Proops, os cavalos observam e lembram de cada detalhe minucioso, porque até uma pequena alteração no ambiente pode representar uma ameaça para um animal de presa. Compreender como as memórias de longo prazo são fortalecidas pode ser muito útil no treinamento. Por exemplo, a repetição é uma ferramenta indispensável. Um bom treinador pode ensinar um cavalo jovem a iniciar a passada correta em um dia, mas ele precisará repetir esse treinamento inúmeras vezes ao longo de várias sessões, até que o comportamento se torne consistente. Uma vez aprendido, o cavalo poderá reter a memória do movimento por meses ou até anos, sem precisar de reforço constante. Reforços positivos ou negativos também influenciam a importância que o cavalo atribui a um comportamento. A Dra. McDonnell explica. Na maioria dos casos, o treinador conduz o cavalo ao comportamento desejado, utilizando pressão, um estímulo negativo, e recompensa liberando a pressão. Porém, quando o comportamento é incentivado com algo positivo, o cavalo aprende mais rápido e retém a memória com maior eficiência. Não há dúvida de que métodos de treinamento positivos são mais eficazes. Sistemas baseados em recompensas, como o Clicker Training, ilustram bem essa ideia. O cavalo aprende a associar o som do clique a uma recompensa alimentar. Assim, o treinador pode reforçar instantaneamente o comportamento desejado com o clique, usando-o como substituto imediato da comida. A hiperconsciência orientada pela sobrevivência explica por que um cavalo pode se assustar com algo que você nem percebe, como uma lixeira colocada em um lugar diferente fora do celeiro.
Ele não está sendo teimoso. Para ele, aquele objeto fora de lugar pode representar uma ameaça potencial. Mas por que, depois de superar o susto ao ver a lixeira à direita ao sair do celeiro, ele se assusta novamente ao passar por ela à esquerda ao retornar? A explicação de que os cavalos têm um cérebro dividido e que a informação não cruza de um lado para o outro está incorreta, diz a Dra. Proops. A informação atravessa de um lado do cérebro para o outro. O que ocorre, provavelmente, é que o cavalo enxerga a ameaça em um contexto diferente. Contextos e conceitos. A capacidade cognitiva dos cavalos. Os humanos se destacam por sua habilidade avançada de generalizar, ou seja, criar conceitos amplos a partir de fatos específicos, identificando propriedades comuns e aplicando esses conceitos em novos contextos. Contudo, há evidências claras de que os cavalos também conseguem fazer isso, ainda que em menor escala. Em um estudo conduzido pela Dra. Evelyn Heng, cavalos foram ensinados a diferenciar entre pares de imagens de formas geométricas, círculos, triângulos e outras, com centros abertos ou preenchidos com preto sólido. Eles recebiam uma recompensa alimentar ao escolherem a forma com centro aberto em cada par. Após demonstrarem consistência no teste, foram apresentados a novas formas com centros abertos ou sólidos. De imediato, escolheram as imagens com centros abertos, demonstrando que haviam compreendido o conceito. Trabalhos com objetos 3D. Devido à posição dos olhos, é difícil para os cavalos analisarem um objeto bidimensional diretamente à frente. Por isso, utilizamos objetos tridimensionais em nossos testes, explica a Dra. McDonnell. Além disso, como os cavalos possuem uma excelente capacidade de avaliar a firmeza do solo, sua equipe testou o conceito de densidade relativa. Os pesquisadores colocaram blocos de diferentes densidades no chão e recompensaram os cavalos por escolherem o bloco com a densidade correta. Para metade dos cavalos, o bloco certo era o mais macio. Para os outros, o mais firme. Após aprenderem a resposta correta entre dois blocos, foram apresentados a pares de blocos com uma ampla variação de densidades. A tarefa era tocar os blocos e escolher o mais macio ou o mais firme, dependendo da instrução recebida. Em uma série de 20 apresentações, todos os cavalos obtiveram resultados acima do esperado por acaso, com a maioria escolhendo corretamente em todas as tentativas, afirma McDonnell. Formação e aplicação de conceitos. Os resultados desses estudos confirmam que os cavalos conseguem formar, lembrar e aplicar conceitos, incluindo conceitos relativos como tamanho e densidade. Além disso, eles demonstram o que os cientistas cognitivos chamam de permanência do objeto, a habilidade de reconhecer um objeto tridimensional, mesmo quando visto em uma posição diferente. A anatomia ajuda a explicar por que os humanos superam os cavalos na formação de conceitos. Exames de tomografia por emissão de pósitrons, que monitoram a atividade cerebral, mostram que uma estrutura chamada hipocampo é crucial para a memória e altamente ativa quando as pessoas formam conceitos. O hipocampo envia informações ao córtex pré-frontal, uma área conhecida como o diretor executivo do cérebro, devido ao seu papel na tomada de decisões e em outras operações cognitivas complexas. Os cavalos também possuem essas estruturas, e acredita-se que elas desempenhem funções similares na memória e na formação de conceitos, embora ainda não tenham sido realizados exames PET para comprovar isso. No entanto, o córtex pré-frontal humano é maior e muito mais desenvolvido do que o dos cavalos, permitindo que os humanos realizem tarefas mentais sofisticadas. Essa diferença oferece uma vantagem significativa na aplicação de conceitos para entender e interagir com o mundo. Segundo a Dra. Proops,
A facilidade com que um comportamento aprendido é generalizado por um cavalo depende, em parte, da natureza desse comportamento. Comportamentos com associações positivas, como tocar um objeto para receber uma recompensa alimentar, tendem a ser mais facilmente generalizados do que comportamentos aprendidos em um contexto de medo, como permanecer calmo diante de uma bandeira tremulando. Não faz sentido adaptativo generalizar amplamente em relação a ameaças potenciais. Você pode ignorar uma ameaça real e acabar sendo predado, explica ela. Assim, um cavalo pode aprender a ignorar uma bandeira que vê regularmente em casa, mas ainda reagir a uma bandeira em um contexto diferente. Importante saber: para superar um medo específico, o cavalo precisa primeiro relaxar em um contexto familiar. Depois, você pode alterar ligeiramente o contexto até que ele fique relaxado e então mudar o contexto novamente, orienta a Dra. Proops. Conforme o cavalo se acostuma a estímulos como bandeiras assustadoras, os novos contextos podem ser gradualmente mais variados. No entanto, no início, os contextos devem ser muito semelhantes ao que o cavalo já reconhece como seguro. Quanto mais próximo o novo contexto for do aprendido, mais fácil será a generalização. Essa abordagem é chamada de dessensibilização sistemática pelos comportamentalistas. Outra técnica eficaz é o contracondicionamento, que consiste em ensinar um novo comportamento para substituir outro indesejado. Por exemplo, se um cavalo se sente ameaçado e levanta a cabeça quando você toca suas orelhas, use recompensas para ensiná-lo a direcionar o focinho para o chão. Assim, o manuseio das orelhas passa a estar associado a algo positivo, substituindo a associação negativa. A natureza profundamente gravada das memórias de medo significa que comportamentos indesejados podem ressurgir, mesmo muito tempo depois de parecerem resolvidos. No entanto, você tem mais chances de sucesso com paciência e uma abordagem positiva. Ajuda a retirar o máximo de aspectos negativos da experiência, observa a Dra. McDonnell. Muitas vezes, não percebemos o que o cavalo considera negativo. Restrições ou confinamento, por exemplo, podem aumentar o pânico. Quando antigos companheiros de estábulo se reencontram após muito tempo separados, suas reações podem variar. Alguns relincham em saudação, enquanto outros parecem totalmente indiferentes. Mas será que eles se reconhecem? A ciência ainda não determinou como comprovar o reconhecimento. Mas não tenho dúvidas de que sim, afirma Sue McDonnell, PhD. Ela explica que os pôneis estudados em seu grupo claramente reconhecem seus familiares no rebanho. Se um pônei escapa, ele corre diretamente para sua família quando é devolvido, mesmo que o rebanho tenha se mudado para outro campo. Os cavalos selvagens, assim como esses pôneis, vivem juntos por anos e formam laços duradouros. No entanto, cavalos de esporte frequentemente têm uma dinâmica diferente. São transportados para diversos estábulos, competições e frequentemente têm companheiros rotativos. A habilidade de recordar um velho amigo pode depender do tempo que passaram juntos. E a reação ao reencontro pode variar conforme o relacionamento prévio, algo que nem sempre é fácil para os humanos interpretarem. Houve casos em que cavalos que viviam ou eram soltos juntos desenvolveram laços estreitos, chegando a relinchar um pelo outro quando separados. Mas isso não significa necessariamente que eles se gostavam mais do que outros companheiros, explica Dr. McDonnell. Se separados e colocados com outros cavalos, eles rapidamente formam novos laços. Quando os antigos companheiros são reunidos, podem até preferir outros amigos na nova formação. Enquanto você se lembra de cada cavalo que fez parte da sua vida, será que eles ainda se lembram de você? Estou convencida de que os cavalos são tão inteligentes quanto os cães, que reconhecem pessoas do passado,
Afirma Dr. McDonnell. Os cavalos também criam associações, boas e ruins, com pessoas, e conseguem interpretar expressões honestas de emoções. Pesquisas de Liane Proops, PhD, corroboram essa crença. Em um estudo, cavalos foram mostrados a fotos de uma pessoa desconhecida expressando raiva ou felicidade. Horas depois, encontraram essa pessoa pessoalmente, agora com uma expressão neutra. Suas reações, medidas pelo comportamento e frequência cardíaca, variaram conforme a expressão vista anteriormente. Eles se mostraram mais cautelosos ao lembrar de uma expressão de raiva e mais relaxados ao recordar uma expressão feliz. Curiosamente, os modelos do estudo não sabiam qual expressão os cavalos haviam visto, eliminando a possibilidade de influências não intencionais. Nossa pesquisa mostra que cavalos podem lembrar de indivíduos desconhecidos por pelo menos várias horas, com base apenas em uma breve apresentação de suas fotografias, explica Dr. Proops. Embora não haja estudos específicos sobre o tempo máximo de memória em relação a antigos donos, ela acredita que a capacidade de memória dos cavalos é significativa. Pelo que sabemos sobre sua memória de longo prazo e relatos anedóticos, eu esperaria que eles se lembrassem por um tempo muito longo. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui. Cada segundo de sua atenção é valioso. E eu espero que este vídeo tenha tocado o seu coração assim como tocou o meu ao compartilhar tudo isso com vocês. A conexão entre nós e os cavalos é muito mais profunda do que imaginamos. E agora, mais do que nunca, temos o poder de entender e respeitar essas incríveis criaturas. Agora, é com o coração aberto que eu te peço. Curta este vídeo, se inscreva no canal Mundo de Cavalos e compartilhe essa experiência com seus amigos e familiares. Vamos fazer a diferença juntos. Comente aqui embaixo o que você acha que os cavalos realmente lembram e não deixe de compartilhar com aquele amigo que também ama esses seres fascinantes. Sua ação pode transformar o nosso canal em um lugar ainda mais incrível. E claro, não pare por aqui. Nos próximos vídeos, temos muito mais para explorar, sempre com a emoção e o conhecimento que você tanto merece. E se ainda não conferiu os outros vídeos do canal, não perca a chance de se surpreender. O mundo de cavalos está apenas começando, e você é parte dessa jornada. Até o próximo vídeo.